Olá, alunos! Hoje é 11 de agosto, Dia do Estudante. Quero parabenizar todos vocês pelo compromisso com os estudos. Quero também pedir para reafirmar o nosso compromisso com as videoaulas e as atividades. Estamos passando por um momento difícil, mas eu estou aqui para ajudar todos vocês. Parabéns pelo seu dia. Boa semana a todos e bons estudos. Ótimo. Boa tarde, alunos do oitavo ano da Escola Rosinha Bart Sampaio. Essa semana nós vamos estudar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos à aula. Grandezas diretamente proporcionais. Sabemos que uma proporção é direta quando temos duas grandezas e verificamos que, aumentando uma grandeza, a outra também aumentará. Diminuindo uma grandeza, a outra também diminuirá. Então, a palavra diretamente significa que as duas estão ligadas no mesmo sentido. Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Uma vai puxando a outra. Vamos aqui um exemplo de proporção direta. Se um carro se desloca com velocidade constante em trajetória retilínea, a tabela mostra o deslocamento do carro em função do tempo. Observe que em 1 segundo, o carro se desloca 20 metros. Em 2 segundos, 40 metros. Então, vai aumentando aqui o tempo. Quanto mais o tempo passar, mais o carro vai se deslocar. A cada segundo, vai aumentando 20 metros. Se você observar que se em 2 segundos o carro deslocou 40 metros, se você quiser saber em 10 segundos, como o 10 é 5 vezes maior do que o 2, o 200 é 5 vezes maior do que o 40. Foi só multiplicar 5 vezes, que é a quantidade que aumentou. Então, a grandeza proporção direta, diretamente proporcional, significa que quanto mais o tempo passar, mais o carro vai se deslocar. As duas grandezas estão aumentando. Temos aqui alguns outros exemplos. Velocidade média e distância percorrida, que é o que a gente viu ali. Se você dobrar a velocidade com que anda, deverá no mesmo tempo dobrar a distância percorrida. Quanto mais veloz, maior a distância. A área e preço do terreno. Quanto maior a área, maior o preço. Então o terreno é claro, é um terreno pequeno, o preço é mais barato. Um terreno grande, o preço vai ser maior. A altura de um objeto e o comprimento da sombra projetada por ele. Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada. É claro que essa sombra ela vem do Sol e deve ter a mesma posição, né? O Sol está em uma certa posição e quanto maior o objeto naquele horário, maior será a sua sombra. Agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Sabemos que uma proporção é inversa quando, tendo duas grandezas, verificamos que, aumentando uma grandeza, a outra diminuirá. Diminuindo uma grandeza, a outra aumentará. Por isso o nome inversamente. Quando aumenta, a outra diminui. É o inverso. Quando uma diminui, a outra aumenta. Vamos ver aqui um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Seja um carro que se desloca com velocidade constante em trajetória retilínea, a tabela mostra o tempo do percurso do carro em função da velocidade. Observe que a uma velocidade de 20 km por hora, o carro faria um percurso em 15 horas. Quando essa velocidade foi aumentada para 30 km por hora, o carro fez o mesmo percurso em 10 horas. A velocidade aumentou para 50 km por hora, o tempo em 6 horas. Então aqui nós temos um claro exemplo de quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ó. Quanto mais a velocidade vai aumentando, até chegar aqui a 200 km por hora, que é uma velocidade bem grande, quanto mais vai aumentando a velocidade, vai diminuindo o tempo de percurso. Então, se um carro vai a 100 km por hora, ele faz o percurso em apenas 3 horas. Se ele vai bem devagarzinho, 20 km por hora, ele vai levar um tempo maior. Então, se diminuir a velocidade, o tempo aumenta. Se aumentar a velocidade, o tempo da viagem diminui.
Então é um exemplo claro de grandeza inversamente proporcional. Temos aqui também agora alguns exemplos práticos, né? Essa velocidade média e o tempo de viagem é o que a gente já viu no exemplo anterior. Agora vamos ver esse aqui, ó. Número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher um tanque. Pois quanto mais torneiras estiverem abertas, menor o tempo para completar o tanque. Então, se você imaginar que você vai encher um reservatório, você coloca uma mangueira com a torneira ligada dentro. Ali vai demorar um certo tempo. Se você tiver outra torneira com outra mangueira para colocar lá, vai encher mais rápido. Então, quanto mais você tiver torneiras derramando água naquele local, menor vai ser o tempo para encher aquele tanque. Então, resumindo, duas grandezas são proporcionais se elas se alteram com a mesma medida, mesma razão. São diretamente proporcionais se ela tem a mesma tendência. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando diminui, a outra também diminui. São inversamente proporcionais se elas têm tendências inversas. Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Certo? Uma é o contrário da outra e aqui as duas seguem a mesma direção. Vamos ver agora um exemplo com um exercício, né? Que vocês vão fazer as atividades é mais ou menos parecida com essa. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Cada 4 centímetros equivale a 5 metros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real em metros do colégio? Temos aqui as opções, né? Observe que você pode fazer essa conta aqui, essa questão, só pelo seu raciocínio lógico. É que se a cada 4 centímetros vale 5 metros, eu tenho 10 centímetros, observe que se eu aumentar de 4 para 8, eu vou ter 10 metros, que é o dobro, né? E eu vou aumentar de 8 para 10, eu vou precisar aumentar mais 2 centímetros, que é a metade aqui do 4. Ó. Então você pode usar esse raciocínio e você vai encontrar um valor, que é esse valor aqui. Mas a gente tem uma maneira de fazer isso com cálculo, né? Chamá-lo de matemática. Devemos usar nosso raciocínio, mas também devemos usar metodologias de encontrar soluções para alguns problemas. Vamos ver como resolver isso. Primeiro, nós temos aqui uma tabelinha com o desenho, o tamanho do desenho e o tamanho real. Se a cada 4 centímetros o tamanho real é 5 metros, 10 centímetros vai ser em x metros. Essa proporção, ela é direta ou inversamente proporcional? Primeiro nós temos que analisar isso. Vamos perceber o seguinte, que quanto maior vai ser o desenho, maior vai ser o tamanho real. Quanto mais eu aumentar em centímetros a altura do desenho do colégio, maior vai ser o tamanho real. Então, essa grandeza ela é diretamente proporcional, essas duas grandezas, né? A altura em centímetro do tamanho do desenho e a altura real, que é em metros. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quando a grandeza é diretamente proporcional, que é esse caso, as duas vão aumentar, a gente vai ver o seguinte. A gente vai fazer uma conta usando a seguinte regra. Ó, você vai multiplicar formando um x, tá certo? Primeiro você vai multiplicar a parte que tem um x com o número que está inverso a ele, ó, 4 multiplica o x. E o 10 multiplica o 5, fazendo esse x aqui, ó. Veja como é que fica, ó. 4 vezes x e 10 vezes 5. Tá aqui, ó. 4 vezes x é igual a 10 vezes 5. Então, essa igualdade aqui é quando as grandezas são proporcionais. Elas têm essa igualdade. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E aí, vamos continuar nossa solução. Agora que nós já temos uma equação, é só resolver. Multiplicando. 4 vezes x é 4x e 10 vezes 5 é 50. Agora eu vou dividir o x vai ficar aqui, eu vou dividir o 50 por 4. Ó. X fica sozinho e o 4 vem para cá dividindo 50. Na verdade eu dividi tudo por 4, né? Se eu dividir aqui por 4, fica só x. Dividindo 50 por 4, eu vou obter
12,5, que está aqui a nossa solução, né, da nossa resposta, é a letra B. Então você vai lembrar, quando a proporção é diretamente proporcional, você multiplica em forma de x, tá certo? Vamos para mais um exemplo. 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Então aqui dá para fazer também mentalmente, né? Mas nós vamos usar a nossa metodologia que a gente viu lá no exemplo anterior. Ó, 2 pedreiros vão levar 15 dias. Vamos ver aqui uma tabelinha. Eu tenho número de pedreiros e número de dias. 2 pedreiros levam 15 dias para fazer um serviço. Eu aumentei os pedreiros, agora eu tenho 3. Né? Então, se eu tenho mais gente trabalhando, o tempo da obra vai ser menor. Então, vai ser menos dias. Então, observe ó, que essa grandeza aqui ela aumentou. O número de pedreiros aumentou. E a grandeza dias vai diminuir. Esse número aqui, x, vai ser um número menor do que 15. Porque se eu tenho mais gente trabalhando, o tempo de serviço vai ser menor. Então, nesse caso, a gente vai usar a seguinte regra. Ó. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você não multiplica em x, você multiplica um pelo outro assim, ó, paralelamente. Ó. 2 multiplica o 15 e o 3 multiplica o x. Como você vai fazer uma igualdade, uma equação, você pode colocar a multiplicação que tem o x sempre do lado direito aqui, né, da tela, né? No seu lado direito. Por quê? Aqui nesse início é que vai estar a variável. E depois da igualdade aqui vai ficar só a multiplicação que não tem letra, né? A variável é a letra. E aí agora eu tenho ó, 3x igual a 2 vezes 15. Tem um pequeno erro aqui, né? Que é para ser 3x igual a 2 vezes 5, 30. Tá aqui, né? 3x igual a 30. E o x é 30 dividido por 3. Que vai dar 10 dias. Então, o tempo necessário para 3 pedreiros fazer o serviço, 10 dias, que é menor do que 15 dias, né? Então, lembre-se, quando você tiver grandezas inversamente proporcionais, multiplica paralelamente. Quando for diretamente proporcional, multiplica em x, tá certo? Chegamos ao final da nossa aula. Né? Deixar aqui uma mensagem para vocês. Espero que vocês estudem, pratiquem as atividades do livro didático, leiam lá também as páginas do livro. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, que eu estou à disposição para ajudar na medida do possível. Muito obrigado.